Olá, muito boa tarde a todos. Como tem sido prática corrente aqui na PIA Solicitadores, todos os sábados tentamos fazer uma live, também para falar um bocadinho de um assunto diferente. E neste sentido, hoje não é exceção e temos esta live que se vai dedicar, de certa forma, ao imobiliário. Porque nós colocamos vários vídeos nesta plataforma e muitas das dúvidas vêm no sentido de perguntar sobre a compra e venda de imóveis e como é que ela, de certa forma, se realiza. E neste sentido, já temos preparado alguns vídeos. Hoje vamos dedicar a live nesse sentido. A live que depois também vai ficar disponível, tanto em podcast como também disponível no nosso YouTube. Não tem a melhor qualidade, tanto de vídeo como de som, mas permite sempre às pessoas ver a posteriori e se tiverem alguma dúvida depois também podem entrar em contacto que nós também tentaremos ajudar. Relativamente ao assunto que nos traz aqui hoje e à compra e venda de imóveis, o que é que eu vos posso dizer? Compra e venda de imóveis é feita por escritura ou por documento particular autenticado, ou seja, por notário ou se não, por solicitador ou advogado. Também dependente muito das questões que se têm vindo a levantar, é sempre aconselhável também fazer um contrato de promessa de compra e venda antes da própria transação do imóvel e por isso começo por aí mesmo, pelo contrato de promessa de compra e venda. E como é que se faz estes contratos? Bem, o contrato de promessa de compra e venda, o fim está no próprio nome, não é? O contrato de promessa de compra e venda destina-se em que uma parte promete vender e outra parte promete comprar. Este contrato, normalmente, e quando há mediação imobiliária, é logo acompanhado ali pela mediadora, em que fazem logo o contrato, e é quando se dá a primeira transação monetária. Normalmente são 10%, em que o comprador entrega já 10% ao vendedor a título de sinal. Estes 10%, muito importante. Porquê? Porque quando o negócio for concretizado, estes 10% já estão realizados, depois só se paga os restantes 90%. Mas se por alguma razão não for feita a escritura, estes 10% podem ser perdidos. O que é que acontece? Se faz um contrato de promessa de compra e venda e por alguma razão o comprador não chega a comprar, ou porque não conseguiu financiamento bancário, ou porque entretanto viu outra casa e pretende comprar outra casa, o vendedor tem a hipótese de ficar com o dinheiro, ou seja, aqueles 10% são perdidos. Tudo isto depende do que ficar estipulado no contrato, claro, não podemos dar agora já como certo e como uma garantia, mas estes 10% podem ser perdidos. Também poderá acontecer o contrário, ou seja, em que por alguma razão o vendedor já não quer vender, mas já tem 10% em sua posse, então aí o comprador tem duas opções ao seu dispor, em que fica com o imóvel e avança com um processo de discussão, que é discussão, apesar de não ser discussão, mas para executar o contrato, ou seja, para obrigar a venda e obrigar a fazer o contrato, cumprir o contrato para fazer a escritura de compra e venda. E depois tem a segunda opção, que é reaver o sinal em dobro. Então, se estamos a falar de 10 mil euros, receber 20 mil. Este é o contrato de promessa de compra e venda de forma muito simples. É claro que depois, conforme estivermos aqui do lado do comprador ou do lado do vendedor, temos que estipular que há algumas cláusulas que nos protejam, nomeadamente da parte do comprador, tentar assegurar que temos as melhores condições possíveis para depois cumprir o contrato, seja em termos de tempo, seja, por exemplo, se o nosso crédito bancário não for aprovado, o vendedor devolve-nos o sinal sem qualquer penalização, que é uma das opções dos contratos, apesar de alguns vendedores não concordarem com ela, por razões óbvias. É muito importante um bom contrato de promessa de compra e venda, porque não são raros este tipo de contratos que depois acabam em tribunal, porque houve alguma alteração e as partes depois não chegaram a acordo, e por isso é muito importante. Para prédios novos, é normal fazer este contrato de promessa de compra e venda e não estipular uma data fixa para fazer a escritura. Porquê? Porque só se pode fazer a escritura uma vez que há a licença de utilização. Esta licença de utilização só é passada pela Câmara Municipal no final da construção. Ora, quando nós compramos um prédio, estou a falar de um apartamento que muitas das vezes é comprado ou em planta, ou que já está com fundações, não é? Que não estamos a ver prédio nenhum, mas já o estamos a comprar. É difícil estipular uma data exata para fazer a escritura, seja ela até de 6 meses, 7 meses, 8 meses. É difícil, alguma coisa pode acontecer. Então, normalmente, o que é estipulado
é que a escritura de compra e venda é realizada em 30 dias após ser emitida a licença de utilização, depois daquele prédio estar licenciado. Entretanto, e depois avançando para a fase já da escritura, o que é que acontece com a escritura de compra e venda? Há a transação do imóvel, então, do vendedor para o comprador. A escritura pode ser agendada em notário ou depois em solicitador ou advogado, porque nós podemos fazer uma coisa que se chama documento particular autenticado, que tem exatamente a mesma validade que uma escritura, em que são dois documentos, que é um documento que é o documento da compra e venda, e depois é feito um documento de autenticação e nós, como solicitadores, autenticamos aquele documento. E com isto conseguimos fazer transações imobiliárias, todo o tipo de transações. Conseguimos fazer compras e vendas, doações, partilhas entre morte, partilhas, por exemplo, em divórcio, conseguimos fazer hipotecas, conseguimos fazer tudo, menos a parte da habilitação de herdeiros, que por causa do código está mesmo estipulado que só mesmo os notários a podem fazer. De resto, todo este tipo de atos notariais podemos ser nós a tratar. E nesse sentido, temos feito aqui algumas escrituras também escrituras, não que nós não podemos fazer, documentos particulares autenticados. Temos feito aqui mais um escritório, com aquelas compras e vendas simples e as partilhas por morte. As partilhas por morte são processos mais complicados. Mas, voltando ao tema principal, compra e venda de imóveis, o que é que vão precisar depois para a compra e venda do imóvel? Em termos de documentação, vão precisar da certidão de registro predial, que é a documentação da conservatória, vão precisar da caderneta predial, que depois é a documentação das finanças. Normalmente estes documentos andam ali lado a lado, estão mais ou menos iguais, não é? É suposto estarem iguais, infelizmente muitas vezes não o estão, por alguma razão. Depois vão precisar também da documentação do comprador e do vendedor. Se os compradores forem pessoas singulares, de carne e osso como nós, então aí só precisam mesmo do cartão de cidadão. Se pelo contrário for algum tipo de empresa, associação, o que for, vão precisar de documentação da empresa, ok? Uma empresa normal vão precisar de certidão de registro comercial, do RCBE, que é o Registro Central do Beneficiário Efetivo, que é uma coisa recente que nós temos vindo a falar muito aqui. E depois vão também precisar da documentação do gerente. Se porventura for alguma empresa que não se dedica à compra e venda de imóveis, vão precisar de uma ata da Assembleia de Sócios a deliberar pela venda daquele imóvel. Em termos de documentação, também vão precisar depois da licença de utilização, licença de utilização ou, por exemplo, uma certidão de ruínas, caso o imóvel esteja em ruínas. Algum tipo de imóveis está isento desta licença de utilização, como é o exemplo daqueles imóveis construídos antes de 1951, para esses não é preciso licença, mesmo que ela exista. E, finalmente, vão precisar de certificado energético. O certificado energético não é obrigatório, mas deve ser apresentado. Mas se não houver, também não é por causa disso que a escritura ou o DPA não é feita. Finalmente, e para compras e vendas, teremos que liquidar os impostos. As compras e vendas liquidam-se os impostos antes de fazer o ato, ou seja, teremos que ou ir às finanças ou pelas finanças online liquidamos os impostos da compra e venda. Entretanto, já temos uma pergunta, mas eu depois, quando acabar o meu raciocínio, vou às perguntas, por isso estejam à vontade de fazer as perguntas no chat, que eu depois respondo a tudo de seguido. Entretanto, os impostos têm que ser liquidados antes de fazer a transação do imóvel. É muito fácil, liquida-se os impostos online ou no portal das finanças. Muito importante, quem estiver a vender algum imóvel não pode ter dívidas às finanças, nenhuma. Ou seja, basta dever 10 cêntimos às finanças que não conseguimos vender o prédio, tem que se pagar as dívidas antes, ou se forem valores mais avultados também dá para fazer de uma outra forma, mas regra geral tem que se pagar as dívidas às finanças antes de vender. E com base nisso conseguimos então tirar os impostos e juntar já à escritura de compra e venda. Há outro tipo de situações em que os impostos são liquidados depois, que é, por exemplo, as partilhas. Ainda esta semana tivemos aqui uma partilha por morte, fizemos a partilha, agora esta semana já pedimos a liquidação de impostos.
os impostos vão ser liquidados e só depois disso é que vamos fazer o registro junto à conservatória e fazer as comunicações que temos a fazer também às finanças e às restantes entidades. Um contrato comissionista. O contrato comissionista é um contrato como qualquer outro, depende daquilo que está clausulado, não é? Ou seja, não sei bem qual é que é a questão, se conseguires aqui esclarecer melhor, também vou tentar dar uma resposta mais completa. Mas o contrato vai depender muito do que está clausulado e do que foi acordado entre as partes, e dá para quebrar sim, de certeza que está nesse contrato, qual é que é a forma de sair, qual é que é a forma de rescisão, porque esses contratos estão previstos mais para a parte que neste caso representa a entidade patronal. Posso arrendar um apartamento à namorada do meu filho, estando ele a viver juntos nesse apartamento? Podes. Podes. Também já vi esta pergunta num comentário nosso, mas podes arrendar. O arrendamento não tem qualquer problema, ou seja, o namoro, neste caso, não é uma relação, e mesmo que fosse, nada te impede de arrendares um imóvel a um filho teu, ou uma nora, neste caso, ou até à sogra. Estás completamente livre de arrendar o imóvel a quem entenderes. Há aqui uma questão que as pessoas não sabem e também não são aconselhadas nesse sentido. É que os imóveis hipotecados não deveriam ser arrendados. Eu sei que eles podem ser arrendados, até porque ninguém vai ver isso e as finanças fazem as comunicações e emitem os recibos tudo igual, mas os imóveis que estão hipotecados, por exemplo, ao banco, para serem arrendados, nos termos da lei, deveriam ter autorização neste caso do banco, do crédito hipotecário. Qual é que é a consequência disto e que muitas pessoas não sabem? Se porventura aquele imóvel for vendido depois em processo executivo, processo de insolvência, porque o senhorio foi executado, o contrato que vocês têm como arrendatários podem lá estar há 20 anos que aquele contrato desaparece de um momento para o outro. E não têm qualquer salvaguarda. Têm direito de preferência na compra do imóvel como arrendatários, mas porque o imóvel foi arrendado tendo uma hipoteca a um banco, aquilo cai logo. Então, quanto à comissionista, apenas diz que ganho na venda dos itens, não tem qualquer cláusula de rescisão. Ok, então neste caso, se tens um contrato em que recebes uma certa percentagem pela venda de um bem e que não tem forma de sair, então não estás obrigado a nada. Neste caso, basta dizer que já não estás interessado em continuar com esse contrato e simplesmente rescindes e deixas de ter qualquer dever, qualquer ligação a essa empresa. Relativamente aos imóveis hipotecados que se arrendam, em termos de declaração de IRS para eles, como assim? Não percebi a tua pergunta. Pronto, os contratos de prestação de serviços, o que é que acontece com os contratos de prestação de serviços? Não são um contrato de trabalho. Os contratos de trabalho temos esta ligação entre patrão e empregado e uma relação laboral. E assim, temos prazos, temos um contrato de trabalho, que pode ser escrito ou não, e esse aí observa algumas regras. O contrato de prestação de serviços não, porque o contrato de prestação de serviços é feito para trabalhadores independentes, que prestam algum serviço. Este tipo de contratos, quando somos nós a fazê-los, temos sempre alguma previsão, tem sempre alguma previsão relativamente a qual é que é a forma de sair, ou o timing para sair, ou o tempo que tem que se informar para poder sair. Se neste caso não existe, também não há qualquer obrigação, porque lá está, não é um contrato de trabalho, por isso podem sair à vontade. A questão do IRS e com os filhos, temos de ter atenção a uma coisa. O contrato de arrendamento, quando é realizado, são contribuintes. Não há aqui relações entre pessoas e de que forma é que isso pode afetar ou não a contabilidade, porque no final de contas são contribuintes. Por isso é da mesma forma em que um empresário tem uma empresa que é uma unipessoal, que é só dele, arrenda o imóvel ele próprio, e até assina 2 vezes no contrato de arrendamento como senhorio e como arrendatário. Para nível tributário não haverá qualquer problema, porque lá está, são 2 contribuintes diferentes.
Por isso temos que olhar bem para o que é as finanças. É os contribuintes que importam e não essa relação entre familiares. Qual a melhor forma para baixar o spread no banco? Bem, isso não é com solicitador, de certeza. Também pode ser, mas nós pelo menos não fazemos isso. A melhor forma neste momento é sentar-te com o banco e falares com eles para fazer uma reavaliação. Se não, é falar com um consultor, que existem consultores financeiros que se dedicam exclusivamente a isso, por isso eles melhor do que eu conseguiram responder. Mas porquê que muitas vezes os créditos bancários alteram e alteram profundamente? Porque na altura fizemos um empréstimo de 40 anos, em que se calhar até ganhávamos pouco, mas tínhamos condições para dar os 10 ou 20% de entrada. E entretanto, neste momento já devemos menos, mas já temos outras condições financeiras que até nos permitem dar mais garantias aos bancos e muitas das vezes o crédito muda. E até temos algumas entidades que compram o crédito, ou seja, nós passamos o crédito para lá. Por exemplo, dois bancos, duas entidades bancárias, nós devemos ao banco A e passamos o crédito para o banco B, pagamos uma taxa pequenina, passamos o crédito para o banco B porque as condições do banco B são muito melhores e acabamos por recuperar o dinheiro. Um contrato de prestação de serviço é obrigado a trabalhar aos feriados? Não, não é. Como é que eu hei de explicar isto? O contrato de prestação de serviços, se calhar estás a falar, é um contrato de trabalho disfarçado. Porque muitas das pessoas fazem contratos de prestação de serviço a pensar que estão a fazer contratos de trabalho, ou são levadas a pensar nisso, e não, porque o contrato de prestação de serviço é quando se trabalha de forma independente, ou seja, a pessoa trabalha quando quer, da forma como quer, desde que produz os resultados, que é, por exemplo, as questões das mediadoras imobiliárias, as pessoas que fazem mediação não têm um contrato de trabalho com a mediadora, mas fazem a prestação de serviço, depois passam a fatura dos valores conforme o que for acordado. Mas essas pessoas não têm qualquer obrigação de lá estar todos os dias às 9 horas, como existe num contrato de trabalho. Mas lá está o contrato de trabalho, depois também temos aqueles direitos que é o subsídio de férias e o subsídio de Natal, a prestação de serviços, não. Por isso é que uma prestação de serviços nunca poderá obrigar a pessoa a trabalhar aos feriados. Isso poderá fazer um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho poderá ter essa obrigação. Uma prestação de serviços, não, a menos que seja um serviço em que tu assines que concordas que vais trabalhar aqueles feriados, mas lá está, sempre de forma independente, por isso muito cuidado com esse tipo de contratos. Uma execução fiscal pode ser assumida por outrem? Depende da perspectiva que estás a falar. Se a execução fiscal pode ser assumida por outrem para pagamento, pode. Para o exequente, quem assume a posição que está a executar, não. Ou seja, a pessoa que está a executar irá sempre ser as finanças, ou a segurança social, ou o que for, mas tu podes assumir e chegar às finanças e pagar. Não diretamente, não podes chegar lá a pedir a guia e pagar, porque não tens legitimidade para isso, porque junto às finanças temos sempre aquela questão da responsabilidade e também do sigilo fiscal, mas se a pessoa que deve for às finanças e pedir as guias para pagamento e tu vais ao teu banco e pagas tu, então aí sim não há problema nenhum. Um pai pode emprestar dinheiro a um filho sem haver contrato? O poder pode, o dever também. Agora, como é que eu hei de explicar isto em termos de lei? Até as prendas dos casamentos estão sujeitas ao pagamento de imposto de selo. Por isso, acho que esta resposta diz tudo. Entretanto, quanto à questão do imobiliário, basicamente é isto. A nível de registro, depois a conservatória demora mais ou menos 2 semaninhas para fazer o registro. A certidão, a tal certidão do registro predial que eu vos falei, vai depois aparecer registada em nome do comprador.
E se eventualmente pedirem dinheiro emprestado ao banco, também vai aparecer lá o nome do banco registado como hipoteca. Que são duas coisas diferentes, atenção, porque a casa é vossa, mas tem uma hipoteca. A casa não é do banco. A casa será sempre vossa. A hipoteca é só um ónus. É uma garantia que o banco registra lá, para que caso aconteça alguma coisa, eles tenham lá uma garantia que vocês não vendem aquilo e que eles ficam desprotegidos. Porque, João, relativamente à tua dúvida, eu acho que a questão das doações e das partilhas, etc., entre pais e filhos, realmente é completamente diferente sendo pai para filho ou para outro familiar. O que é que acontece? O imposto de selo, quando não são relações diretas, e quando eu digo relações diretas é para cima, para baixo e para os lados, que é neste caso pais, avós, ou filhos, netos ou marido e mulher, esse tipo de transações comerciais paga 10% de imposto. Ou seja, se eu hoje quiser doar uma casa que eu tenho a um sobrinho meu, ele vai pagar 10% de imposto. Mas se eu quiser doar esta casa a um filho, é 0,8%. Ou seja, é completamente diferente em termos de percentagens. Aliás, até mais vale vender uma casa a um sobrinho do que doá-la, só pela questão fiscal. Porque vendendo vai entrar logo ali 1%, 2%, 3%, conforme o valor de venda, e se for por doação são logo 10%. Contrato incerto não é o patrão não precisar do trabalhador e mandá-lo embora. Atenção, isso é diferente. Contrato a termo incerto está ligado à parte de tu fazes um contrato que é a termo, ou seja, que vai acabar, mas vocês não conseguem saber quando e por isso é que não o estipulam. E o que é que acontece? Normalmente está ligado a um fim, mas como não é possível determinar quando é esse fim, é termo incerto. Vamos, por exemplo, imaginar um trabalhador que mete uma baixa por uma razão psicológica e o patrão precisa de contratar alguém para o lugar dele. A pessoa volta, a pessoa vem, vai trabalhar, etc. E faz um contrato a termo incerto. Qual é que é o termo? Qual é que é o fim? O fim é o outro trabalhador que ficou de baixa voltar. Mas como nós não conseguimos precisar quanto tempo é que ele vai estar de baixa, são 6 meses, são 8 meses, o termo incerto fica de certa forma ligada àquilo que lhe deu origem, ou seja, o outro trabalhador voltar. Quando o outro trabalhador voltar, o contrato das duas uma, ou se extingue e tu te vais embora, ou converte-se em contrato sem termo e então aí ficas efetivo na empresa. Pronto, é isso. Maltinha, as nossas lives de sábado são rápidas, por isso se tiverem mais alguma dúvida façam agora, porque senão vamos dar como encerrados para finalmente entrar em fim de semana. Por isso, estejam à vontade. Tens metade de um imóvel, podes vender a tua parte a um terceiro? Podes. Tens é que dar direito de preferência à outra metade indivisa primeiro. O que é que acontece? A metade é tua, a outra metade é dele, ponto final. Existe a divisão metade-metade, por isso qualquer um de vocês pode dispor da vossa metade, para o que é que seja, doar, vender, hipotecar, o que quiserem. Mas antes do fazer neste caso de vender, têm que dar nota à outra metade que irão fazê-lo e dar-lhe o direito de preferência. Como é que isto funciona? Enviam uma cartinha a dizer, olha, vou vender a minha metade por 5.000 euros, vou fazer a escritura daqui a 15 dias, queres o seu direito de preferência? Se ele disser que sim, ele fica com aquela metade por exatamente os mesmos 5.000 euros e em vez de fazer a escritura com o terceiro, faz a escritura com aquela pessoa, que então fica a ficar com a propriedade plena. Porquê é que os pagamentos por DUC demoram tanto tempo a chegar hoje em execução? Pela minha experiência, não demoram. Atenção, porque o pagamento por DUC é imediato, vai para a conta do profissional, do agente de execução,
e aquilo é na hora. Por isso, e pela minha experiência que tenho tido, eles não demoram muito tempo. Relativamente ao direito de preferência do comproprietário, são 8 dias. Quando se envia a carta, tem 8 dias para exercer o direito de preferência. Atenção que os direitos de preferência têm vários prazos conforme o que for. Por exemplo, se forem co-herdeiros e estivermos a vender o direito à herança, são 2 meses, como estão aqui a dizer nos comentários. Mas para este tipo de direito de preferência são 8 dias. Boa tarde, gostaria de saber se podemos voltar a trabalhar numa empresa que já trabalhamos. Sim, podem. Não há qualquer impedimento. Agora vamos aqui ver uma coisa. Se foi um arrependimento e voltamos para trás, está tudo bem. Agora, se o patrão nos quer estar a fazer contratos a termo para nós sairmos e passar 2 meses voltamos a ser contratados e depois fazemos mais um contrato, saímos e voltamos a entrar e mais um contrato de 6 meses, isso é só uma forma de dar a volta à lei e que até pode sair cara para o empregador e que de certa forma não nos traz nada a nós porque andamos ali na linha, né? Nunca temos a efetividade e a segurança que nos traz um contrato de trabalho efetivo, não é? Caríssimos, comecei a falar de escrituras, acabei aqui nos contratos de trabalho, por isso vamos aqui dar encerrada a nossa live. Próximo sábado, talvez seja aqui com o Rafael, que ele vai falar aqui um bocadinho sobre um outro assunto. Vamos pensar. Qualquer coisa também digam nos comentários dos nossos vídeos ou mandem mensagem a dar nota qual é que é o tema que gostariam de ver aqui abordado. Nós vimos cá ao sábado à tarde e falamos um bocadinho. Está bem? Muito obrigado a todos. Uma boa continuação.